O São Paulo Futebol Clube, ele tem obrigação de ganhar do Corinthians, rapaziada. Vamos aí para mais um vídeo no canal e é o seguinte, cara, vamos trocar uma ideia a respeito desse assunto. Vamos conversar sobre isso, que assim, antes de falar, né, tudo que eu penso, eu vou mostrar o trecho lá da entrevista coletiva do Carpini, onde ele fala em relação a isso. Eu até entendo, até entendi o que ele quis dizer. Não concordo, mas a ideia dele foi tirar o peso ali dos jogadores do São Paulo, né? Ele meio que desviou o foco. Ok, até entendo. Mas minha preocupação é que de fato esse seja o pensamento dele. Se esse for o pensamento dele, isso é preocupante. Aí é pensamento de perdedor. Enfim, vamos acompanhar e eu já volto na sequência para falar em cima disso. O próximo jogo é o Corinthians. Depois do Corinthians a gente vai pensar no próximo jogo. Claro que tudo isso tem um peso diferente. Não é um jogo qualquer o Corinthians, não é um clássico, são quebras de tabu. Mas esse peso de quebrar tabu não é desse elenco. A Neoquímica eu não sei quanto tempo ela tem, quantas equipes já passaram por lá, quantos jogos o São Paulo já fez lá. Não era esse elenco. Esse peso não é nosso, esse tabu não é nosso. Se nós tivermos a oportunidade, nós vamos ter na terça-feira, de fazer um grande jogo e conseguimos isso, fantástico. É um grupo que segue fazendo história como já foi desde 2023. Bom, vamos lá, vamos comentar, né, em cima do que o Carpini disse. Eu vou dar ênfase para essa frase aqui, ó, abre aspas. Esse peso de quebrar tabu não é desse elenco. Quantas equipes já passaram por lá? Esse tabu não é nosso, fecha aspas. Ele quis dizer aí, né, que ao longo desses 10 anos, o São Paulo ele já teve vários elencos e foi para lá, para Itaquera e não conseguiu trazer a vitória. E que o elenco atual ele não tem esse peso, né? Ele não tem essa responsabilidade e tal. Ele quis dizer mais ou menos isso. Que o elenco atual não tem nada a ver com esse tabu. O que não é verdade, porque nesse elenco atual do São Paulo tem muito jogador que já jogou lá contra o Corinthians e não conseguiu vencer. Então assim, eu prefiro interpretar o que ele disse de uma maneira onde ele está querendo tirar o foco, onde ele está querendo blindar o elenco, não colocar pressão nos jogadores. Eu prefiro interpretar dessa forma, rapaziada, porque, cara, se de fato, se realmente for isso que ele pensa, é preocupante pra caramba. É preocupante se ele realmente pensa isso, porque, velho, ele tá no São Paulo Futebol Clube. Ele não tá mais no Juventude, ele não tá no Água Santa. Então, independente se ele chegou há 10 anos atrás, se ele tá há uma década no São Paulo desde o início desse tabu, ou se ele chegou há um mês, como foi o que aconteceu. Cara, esse tipo de coisa ele vai absorver. Não tem jeito. Vai respingar nele. Tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Se for lá em Itaquera e ele conseguir fazer o São Paulo, porra, jogar bem, vencer, e o São Paulo conseguir quebrar esse tabu, ele vai colher os méritos, cara. O treinador que chegou agora e já conseguiu, fez e aconteceu lá em Itaquera e tal, ele vai ser elogiado e tal. E se não ganhar, principalmente se perder, vai ser criticado. Não tem essa de que esse elenco aqui não tem nada a ver com tabu. É lógico que tem, velho. É lógico que tem. Então, ok, beleza. Prefiro interpretar de uma forma onde ele quis desviar o foco. Prefiro não achar que ele pensa dessa forma. Porque se realmente é isso que ele pensa, não é treinador pro São Paulo Futebol Clube. Se realmente essa é a ideia dele, é preocupante. É um trabalho fadado ao fracasso. Enfim, prefiro não pensar assim. Porque, cara, ele não tá no Juventude. No Juventude, sim. No Juventude, pô. Juventude vai estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Cara, qualquer jogo aí contra equipes gigantes do nosso futebol que o Juventude for jogar, principalmente se for fora de casa, de repente contra um Flamengo lá no Maracanã, contra um Corinthians na Neoquímica Arena, um Palmeiras lá no Allianz Parque, um Atlético Mineiro lá na Arena MRV, o Cruzeiro no Mineiro, enfim, qualquer equipe, o São Paulo no Morumbi, qualquer equipe gigante que o Juventude ele for enfrentar, principalmente fora de casa, o Juventude não tem obrigação nenhuma. Cara, o que vinha é lucro. Se conseguir um empatezinho, legal, bacana. Se ganhar, espetacular, sensacional. Sensacional. Mas se perder, beleza. Não tem obrigação, cara, não tem. Agora, no São Paulo a ideia é outra, velho. O papo é outro. É óbvio que o São Paulo ele tem a obrigação de ganhar do Corinthians sim, rapaziada. E não é nem por conta desse negócio de tabu, não é nem por conta da fase do Corinthians. Realmente, a fase do Corinthians não tá boa, mas não é nem por isso. Porque clássico,
Muitas vezes um time que tá numa fase ruim, ele se supera. Então, não é isso. Não é isso que faz o São Paulo ter obrigação. O São Paulo ele tem a obrigação de ganhar do Corinthians porque ele é o São Paulo Futebol Clube. É um gigante. Da mesma forma que o Corinthians, ele tem a obrigação de ganhar do São Paulo também, cara. Porque é um time gigante. O torcedor, ele exige que o Corinthians mantenha o tabu. O Corinthians está na obrigação também. Todos os times gigantes do futebol brasileiro, seja o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, sei lá, o Atlético Mineiro, todos os times gigantes, rapaziada, têm obrigação, cara, e é por isso que eles são gigantes. Isso que diferencia um time absurdamente grande no nosso futebol, no nosso continente, para um Juventude, com todo respeito ao Juventude. Então é óbvio que tem obrigação. O São Paulo, ele convive com a obrigação diariamente. E nessas obrigações que o São Paulo convive, a vitória é uma delas, cara. É isso. E eu tô vendo torcedores são paulinos, tanto em vídeos aqui meu, né, em comentários, aqui no YouTube, quanto em outra rede social também, falando, JF, o São Paulo não tem obrigação, o São Paulo está iniciando um trabalho, o Carpini está chegando agora, não podemos jogar essa responsa nas costas do cara que não sei o quê. O quê, velho? Como assim? Pô, no dia que eu achar que o São Paulo não tem obrigação da vitória, rapaziada, cara, eu desativo meu canal aqui no YouTube, eu paro de produzir conteúdo, eu paro de ir no Morumbi, eu esqueço futebol, eu largo o futebol, eu deixo de torcer pro São Paulo, eu me abstenho totalmente de futebol. Não vou assistir nunca mais. No dia que eu achar que o São Paulo não tem obrigação. Então, pelo amor de Deus, gente. Eu fico assustado, cara, quando eu vejo São Paulino falando dessa forma. Tem obrigação sim, irmão. Tem, velho. Tem obrigação de chegar lá em Itaquera, de chegar no Maracanã, chegar lá no Allianz Parque, Mineirão, ganhar os jogos. Mas pode ser que não ganhe. Exato, pode ser que não ganhe. Se o adversário for melhor. Se o adversário fizer por onde? Entrar em campo e, jogar muita bola, de repente o Corinthians aí pode se superar nesse jogo de terça. E jogar a melhor atuação aí. Até o final da temporada pode ser o melhor jogo do Corinthians. Por que não? Pode ser que aconteça. E ganhe do São Paulo. Mas foi porque o Corinthians foi melhor. O São Paulo ele tem que entrar em campo com pensamento de obrigação de vencer. Se o Corinthians conseguir a vitória, parabéns pro Corinthians. Mas o pensamento tem que ser da obrigação. É isso, cara. Quando eu falo que o São Paulo tem obrigação de vencer, não é que a vitória é garantida, não é nada disso. O São Paulo tem obrigação de vencer porque ele é o São Paulo, cara. O Corinthians ele também tem obrigação de vencer porque ele é o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras. É isso que faz times gigantes. Isso que faz os times elevarem de patamar e serem respeitados mundialmente. E assim, pro próprio Carpini, pra ele mesmo, se ele quer ser um treinador respeitado, uma referência, um treinador onde seja, sei lá, daqui a alguns anos, visto como um dos melhores aí do continente, sei lá. Se ele quer ter essa moral, são esses jogos que vai fazer ele elevar o patamar dele. Não foi à toa que o Felipão virou o Felipão. Foi por causa disso, desses jogos assim, cara. Tabu, decisão, jogo pegado, jogo difícil. O Muricy Ramalho, não foi à toa que o Muricy virou o Muricy. Cara, foi exatamente por causa desses jogos. Agora o Abel Ferreira, por causa disso também. Mais atrás, na época do Tele, não foi à toa que o Tele virou o que é. É isso, cara, é isso que faz. O próprio Luxemburgo, no auge dele, é isso que faz os treinadores eles serem o que são, rapaziada. Um treinador conhecido, um treinador que fica na história do futebol brasileiro e um treinador que não vai pra frente, não sai daquilo. Tem uma oportunidade num time grande, não aproveita e depois fica só em time pequeno. Então, pro próprio Carpini, pro bem dele, o pensamento, cara, tem que ser de que tem a obrigação sim. Se ele quer fazer o nome dele na história do São Paulo, na história do futebol brasileiro. Tem que ser esse o pensamento, cara. Eu discordo totalmente do que ele disse. Espero que ele tenha falado isso daí, da boca pra fora, só pra blindar o elenco, e não o que realmente ele pensa. Enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto, rapaziada, e um abraço a todos.